Bem-vinda, bem-vindo, eu sou a Sara Nina, você está no Artografismo. Eu postei alguns dias no Instagram sobre atividades que eu faço com a minha filha. Se você ainda não me segue no Instagram, pausa esse vídeo, vai lá, me acompanha. Então, uma das atividades que eu fiz com a Nini foi sobre o Pollock, Jackson Pollock, que é um artista norte-americano do expressionismo abstrato. E ele tinha uma pintura bem gestual, assim, bem bagunçada. Eu vou passar um teaser aí pra vocês verem como foi. Se você quer fazer essa pintura junto com seu filho, com sua filha, com seus alunos, com suas alunas, então eu vou dar algumas dicas para você, ok? O Jackson Pollock nasceu em 1912 nos Estados Unidos e é o artista do expressionismo abstrato. Se eu pedisse para você pintar um quadro agora, você ia me pedir alguns materiais, né? Então, por exemplo, pincel, tinta, godê, mantela, enfim. O Pollock, ele pintava em telas gigantescas, colocadas no chão, usava algumas coisas pouco convencionais, como bastões, tinta automotiva, furava a lata, e ele tem uma pintura muito mais gestual, era como se ele desenhasse no ar, e o que caía da tinta era o registro desse desenho que ele fez no ar. Então você percebe que tem um movimento, que tem uma dança que é colocada nisso. Toda ruptura que acontece na arte, ela é marcada em uma ruptura também na história. Então quando surge o expressionismo abstrato, mais ou menos no final dos anos 40 para o início dos anos 50, a gente tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. E aí você tem uma perda de milhões de pessoas, milhões de vidas, um questionamento se nós somos humanos, se a humanidade é capaz de tantas coisas ruins, enfim. Como eu tinha falado também no vídeo sobre o Abaporu, existe também uma libertação da arte, da questão de representatividade do real. Então, quando ela passa, a pintura passa a ser a pintura pela pintura, você não tem mais que representar nenhuma imagem, você não tem mais que colocar nada da realidade no seu quadro, você está livre para você fazer o que quiser. E aí era isso que o Pollock fazia, ele começou a colocar objetos, vocês têm a imagem dessa pintura dele, a precursora do estilo do expressionismo abstrato, então você vê que tem alguns objetos grudados, que tem coisas, enfim, colocadas aí de uma maneira pouco convencional, e esse é só o começo. Depois ele começa a fazer telas gigantescas, como eu disse, pintando no ar, jogando a tinta, enfim. E é muito interessante porque essa tinta, ela registrava um momento que ele se extravasa. Ele era um artista muito emotivo, né? Tem vários relatos românticos de Pollock, onde ele disse a própria obra, onde ele fala, onde ele se envolvia em polêmica. Se você quer saber mais sobre expressionismo abstrato, sobre uma história da arte, comenta aqui embaixo, conta a história. Pensando na produção do Pollock, eu propus essa atividade para minha filha. Então, como é que a gente se prepara para ela, né? Você pode ver que tem uma garagem. Eu limpei o espaço, tirei o carro, tirei as coisas que podia sujar, coloquei metros e metros de papel craft no chão. Você vai precisar de papéis grandes, então se você tiver cartolina, papel flipchart, jornal, certo? Você coloca os papéis, forra o chão de papel, e aí você vai precisar de tintas mais fluidas. O Pollock deixou de usar tintas a óleo, por exemplo, para passar para tinta automotiva por uma questão de fluidez mesmo. Que quando ele jogava a tinta a óleo, ela não registra tanto esse movimento. Ela é uma tinta muito densa. Então, para a tinta automotiva, você tem uma fluidez melhor. Qual a tinta que eu te indico para tu fazer com a tua criança? Tinta guache,
que é a tóxica, ou nanquim. O problema da nanquim é que ela marca muito, então minha garagem ainda tá cheia de pintando aqui, entendeu? A bagunça é grande. Então você se prepara, assim, tipo, de roupa bem à vontade, deixa a criança com pincéis grossos, como o Pollock usava, e vai jogando a tinta de pé mesmo, de vários ângulos, mostre como faz. O que é interessante é que você vai ver que a criança começa a extravasar. Aquilo é divertidíssimo. Então ela vai colocando a alegria, a Nia grita várias vezes durante a experiência. Enfim, foi bem divertido, e até hoje quando ela vê o chão sujo, ela lembra, né? Essa é uma produção da criança. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é guardar as produções artísticas da criança, seja os meus alunos, seja minha filha, né? Então eu faço do mesmo jeito que eu fiz no Mini Museu. Se você não viu o Mini Museu, vai lá no card, certo? Acesse o vídeo do Mini Museu na leitura do Abaporu. Bom, do mesmo jeito que eu fiz no Mini Museu, eu expus aquela obra da Nia na parede, no mesmo lugar onde a gente expôs o Mini Museu. Então eu expus lá a obra dela no estilo do Pollock, né, no estilo do expressionismo abstrato. Fizemos uma leitura. Como é a leitura de uma obra abstrata? Então eu indico, né, a minha experiência como professora é de que você faça a mesma coisa, você tenha os elementos, as formas que aparecem, ao movimento, você pergunta como aquele quadro foi feito, se você pudesse dar um nome, qual o nome seria, quais as cores que você está vendo, enfim, o que você sente quando você olha. Evita perguntar a imagem. Ah, isso daqui tem alguma coisa parecida com um cachorro? Tem alguma coisa parecida com um gato? Tem uma bolinha? Tem não sei o que. Por quê? Porque isso não é a proposta da arte abstrata. A arte abstrata, ela propõe a não figuração. Né? A figuração quando você tem uma figura que você reconhece. Quando você tem a arte abstrata, você está se propondo a uma coisa muito mais ampla, né? Uma coisa onde você se coloca para ver a própria mancha, para ver o próprio movimento, para ver a dança do Pollock. Então você não está procurando figuras, você tá ali para sentir a pintura pela pintura, a imagem pela imagem, sabe? Para você ver aquela forma. Isso é muito legal. Aí você pode perguntar assim, mas isso não é muito difícil para criança? Pois eu vou te dizer. Depois que a Nia fez a atividade, eu mostrei o livro de História da Arte com a imagem do Pollock. Então a Nia reconhece, ela olha para aquela imagem e muitas vezes ela me fala assim, mamãe. Então assim, ela sabe que ela fez aquilo, ela sabe como foi feito. Ela não sabe dizer Jackson Pollock, expressionismo abstrato e tal, mas ela já tem contato com a abstração desde pequeno. Isso é muito importante também para que quando ela começa a desenvolver as garatuchas, os desenhos dela, a gente não fique com aquela pressão de isso daqui é quem? A mamãe, o papai, enfim. Porque o desenho infantil, ele muitas vezes é por si só. A arte abstrata, ela liberta a gente da representação. E ela expande esses horizontes. Isso é importante para a criança também, isso é importante para você, isso é importante para a criança também. Se você quer saber mais sobre arte abstrata, comenta aqui embaixo, arte abstrata. E aí eu farei mais vídeos para falar sobre abstracionismo. Dicas, né? Agora, se você não tem uma garagem, se você não tem uma varanda, se você não tem um quintal, onde você pode fazer essa atividade? Ou será que você não pode? Não, cara. Vamos fazer. Pega aquele box do banheiro, bota os papéis no chão, fecha o box, bota a criança lá para pintar. Quando acabar, recolhe o material, lembra de expor. Vai expor esse material um tempo para que a criança se acostume com a abstração que ela mesma fez também, certo? Então, vai expor esse material, bota para secar, lava o banheiro, lava a criança tudo junto. E já é. Espero que você tenha gostado da atividade com o Pollock. Eu tenho buscado fazer atividades voltadas para alguns artistas, assim, então não é uma atividade artesanal pelo artesanal, não é uma atividade de arte pela arte, apesar de que isso é válido também, farei outras assim, mas tenho buscado nesse primeiro momento ter referências. Farei um vídeo ainda explicando para vocês sobre abordagem triangular,
e como isso é interessante na hora de você ler imagens e você fazer suas atividades. Se você é pai, se você é mãe, se você é responsável por crianças, se você tá pirando nessa quarentena, nesse isolamento de como você vai se ocupar, vai ocupar essa criança, eu vou te dizer, essa é uma atividade que gasta bastante tempo e que você pode colocar a criança para se expressar, para dançar ali e registrar junto. E de quebra ainda mostra alguns vídeos do Polo, que bota uma música de fundo, deixa a criança registrar os movimentos dela, enfim. O método do Polo, que era chamado pintura em ação, então o que é importante era que a tela ela não estava sendo pensada para ser uma representação, mas ela para ser o registro de um momento, o registro de um movimento, o registro de uma sensação. É isso que você vê quando você se depara com a obra do Pollock. É um momento ímpar, é como se você revivesse o momento que aquele artista teve na hora de fazer aquela tela. Então, é isso que a Nia, por exemplo, traz na leitura dela. Ela sempre lembra de como foi feita aquela tela, que é o papel do Kráfico, como foi feito aquela atividade. Agradeço a todo mundo que tem se inscrito no canal, que tem dado esse apoio, que tem dado essa força. Não é fácil, mas estão aí porque eu acredito muito nessa potência da arte para educar, pra gente se relacionar enquanto seres humanos, e porque eu sei também que tá difícil manter as crianças em casa nesse isolamento, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você vai fazer, se você não, o que você acha da bagunça. Lembrando, a Nia sempre arruma junto comigo, certo? Então bote pra limpar o chão também. Não tem no vídeo, mas depois a gente passa um paninho, viu? Obrigada pela atenção. Lembra de seguir a gente no Instagram pra você não perder nenhuma atividade. E é isso. Beijão. Até mais.